Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. A alegria de estarmos juntos aqui é grande e maior é a responsabilidade de nossa missão. Nós trazemos aqui a presença de toda a nossa igreja na amada Arquidiocese de Belo Horizonte, bispos, padres, diáconos, evangelizadores, ministros, homens e mulheres de boa vontade, famílias, todos nós, a igreja viva em comunhão. Quero, em primeiro lugar, fazer um registro de suma importância. Nossa comunhão e adesão filial ao Papa Francisco, agradecidos por nos convocar para este jubileu ordinário, depois de 1.300, mais um, para dar à nossa igreja a oportunidade de reconciliação e de reaver novo vigor missionário. Nossa comunhão se estende a todas as igrejas do mundo inteiro, abrindo este jubileu em cada uma delas no dia de hoje, na festa da Sagrada Família. Alegremo-nos e exultemos. Sejamos agradecidos e nossos corações estejam atentos a este momento e a esta oportunidade singular da graça de Deus para todos nós. Atentos porque somos precisados. Não nos bastamos a nós mesmos, nem quando nos sobra força física, inteligência, aptidões, oportunidades. A graça de Deus é a fonte que nos sustenta. Por isso precisamos desse ano jubilar para fazermos um caminho novo de renovação espiritual. Essa renovação espiritual é o grande convite do tempo do jubileu. Somos chamados, portanto, a crescer na consciência de que a nossa tarefa e nosso esforço pessoal, familiar e comunitário é exatamente colocar de verdade Cristo no centro de nossa vida. Cristo é a nossa esperança, uma esperança fidedigna, não falha, porque Ele é o Filho amado de Deus Pai que assumiu a nossa condição humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado, para nos salvar. Este é o caminho do jubileu, colocar Cristo no centro. Talvez, amados e amadas de Deus, alguns de nós, em razão de muitas coisas, até mesmo do lugar que ocupamos, podemos correr o risco de pensar: mas Cristo é o centro da minha vida. Não basta. É preciso colocar essa centralidade não apenas como referência, e nem dar por descontada essa referência, mas colocá-lo como centro da nossa vida, como a experiência de cada dia. Tudo isso justifica-se, irmãos e irmãs, porque nós precisamos cuidar, como peregrinos de esperança, do tecido da nossa interioridade. Não podemos ter a pretensão humana de pensar, à luz da nossa inteligência, dos nossos cargos, das nossas aptidões e das oportunidades que a vida nos dá, até mesmo da nossa força humana e física, pensar que Cristo é sobejamente o centro de nossa vida. Corremos o risco de colocá-lo como centro e dar por descontado. Portanto, o tempo do jubileu é um tempo de crescer na paixão por Ele, dando ao nosso tecido interior uma competência e uma qualidade que só o dia a dia, na experiência do seu segmento, podemos encontrar. Não podemos dar por descontado, é preciso investir, é preciso de novo voltar a Ele, colocá-lo como centro de nossa vida. Nenhum peregrino de esperança será qualificado senão na medida em que Cristo for apaixonadamente o centro de sua vida. Ele, esperança fidedigna, é o alicerce e a base desta experiência. Não somos simplesmente peregrinos, somos peregrinos de esperança.
Nesta formulação, quero sublinhar um entendimento. Quando nós falamos de peregrinos de esperança, estamos falando também de nossa missão. De uma missão para ser cumprida adequadamente, precisa de homens e mulheres com um tecido interior qualificado e humanamente espiritual. Quando lançamos o olhar sobre o nosso mundo, nós sabemos de muitos jubileus que precisam ser realizados, dívidas que precisam ser perdoadas, reconciliações que precisam ser feitas, olhar apaixonado e amoroso para com os pobres, substituindo olhares de indiferença. Quando nós olhamos guerras que se multiplicam, e muitas delas nascidas do coração humano, nós somos chamados a compreender que é preciso cuidar melhor do nosso próprio coração. Só viveremos fecundamente o jubileu para além dos eventos, das celebrações, das oportunidades. Só viveremos profundamente e fecundamente o jubileu na medida em que nós, cada dia, todo dia de novo, avaliarmos a nossa paixão por Jesus Cristo. Quando nós escutamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, nos fala de alguém de uma estatura nobre, grande, de estatura qualificada, ser capaz da misericórdia, ser capaz do perdão, ser capaz da reconciliação, ser capaz de ser agradecido por tudo. Isso não se faz apenas com a inteligência que nos ilumina e não nos deixa ir na irracionalidade. Isso se faz com uma experiência apaixonada por Ele, Cristo, Senhor de nossa vida. Este é o nosso desafio e a igreja precisa disso. Precisamos todos nós, como igreja, desta experiência para sermos capazes não apenas de fazer por fazer, não por fazer mais, não simplesmente por fazer até bem, mas sem a força do amor. O mundo precisa de peregrinos de esperança. Precisamos, portanto, de investir na igreja como igreja mística, genuflexa diante do Cristo crucificado e crescer nessa paixão por Ele, para termos a qualidade de um tecido interior que nos possa conduzir numa experiência que seja verdadeiramente fecunda e transformadora. Não basta, portanto, o que fazemos, as construções que edificamos, a programação que realizamos, as organizações que fazemos, aquilo que está no nosso calendário, ou aquilo que nós escrevemos nos nossos projetos de evangelização. Tudo isso conta e é importante, mas precisa de uma fecundidade, de uma luz que vem da interioridade de cada um de nós. Sem medo de ser igreja intimista, mas sendo uma igreja genuflexa, para ser uma igreja autenticamente profética. A profecia da nossa igreja não nasce de ideologias político-partidárias, não nasce de convicções pessoais, não nasce simplesmente dos nossos interesses. A nossa profecia nasce da mística, e a mística que precisamos cultivar é essa paixão apaixonada por Ele, Cristo, Senhor de nossa vida. Por isso é oportuno em começarmos este caminho, convidados a fazer um caminho fecundo, exatamente ao celebrarmos a festa da Sagrada Família. A Sagrada Família é para nós um exemplo admirável, completo, de experiência humana e ao mesmo tempo de espiritualidade. Voltamos então o nosso olhar para a Nazaré de cada um de nós. Cada um de nós tem uma Nazaré que é a sua própria família, sua própria casa, sua própria história. Histórias que são diferentes, muitas delas não adequadas e não poucas conturbadas, muitas inclusive faltando experiências determinantes. Mas é a nossa família. Portanto, celebrar o caminho do jubileu que se inicia, olhando a nossa família, a Sagrada Família, iluminando a família de cada um de nós, é fazer a experiência importante e bonita de compreender
que agora, no tempo do jubileu, é hora de voltarmos às nossas raízes. Família é mais do que uma história, mais do que uma casa, mais do que um lugar. Família forma raízes em cada um de nós. E precisamos voltar às raízes para resgatar aquilo que é bom, que nos sustenta, que não pode sair do nosso horizonte no caminho, para resgatar ao mesmo tempo aquilo que nos deixou feridos ou criou lacunas. Este é o nosso caminho. Daí a importância sapiencial do que nos vem indicado. É importante respeito, obediência e honra. Se nós perdemos o respeito, não temos sentido de obediência e não honramos uns aos outros, o nosso mundo se descompassa, as guerras se multiplicam e nós jamais daremos conta de fazer do nosso mundo um mundo jubilar. Dívidas que devem ser perdoadas, reconciliações que precisam ser promovidas, perdão que precisa ser dado, ida ao encontro de quem se separou de nós e, sobretudo, compromisso com os mais pobres, qualificando a nossa cidadania e, por ela, instrumento de ação, ajudar o mundo a ser um mundo mais justo, fraterno e solidário. Precisamos, amados e amadas de Deus, desse jubileu. Somos todos necessitados dele, porque precisamos nos reconciliar e sermos instrumentos de reconciliação. Vamos ser essa igreja peregrina, de peregrinos de esperança, para que nossa palavra, nosso gesto, sem pretensões humanas e com simplicidade, tudo concorra para um tempo melhor, mais justo, fraterno e solidário. Este é o grande convite da nossa igreja. Façamos isso no silêncio contemplativo, na reconciliação que devemos promover, no perdão que devemos dar e, sobretudo, na reconciliação entre nós, com Deus, conosco mesmo e com a natureza. É hora de um novo tempo, não de um novo tempo por nossa força, não de um novo tempo por nossa inteligência, menos ainda por nossa força física, mas é hora de um novo tempo por uma igreja mística e genuflexa, que, fazendo a experiência mística e profunda de intimidade com o seu Senhor, no seu segmento, tem coragem profética, tem lucidez para propor um novo caminho e um novo tempo. Não basta o que já fazemos, não é suficiente as respostas que damos, é preciso mais, o novo de Deus, que é amor e que é esperança. Peregrinos de esperança, nós possamos no coração do mundo ajudar o mundo a reaver a esperança. No mundo de falimentos de tantas esperanças, exatamente porque os seus alicerces e os seus fundamentos não são Ele, Cristo, o Senhor de nossa vida. Seja este caminho vivido por nós alegremente, confiantemente, refazendo e reiluminando a nossa esperança, cuja luz inapagável, inextinguível vem dele, Cristo, a nossa esperança fidedigna. Deus nos ajude a fazer esse caminho nos transforme, nos devolva saúde, inteireza física, moral, humana e espiritual, e nós possamos ser instrumentos de reconciliação como peregrinos de esperança, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém.